O que começa aqui muda o mundo. Bem, tenho que admitir, gosto disso. O que começa aqui muda o mundo. Um americano médio conhecerá 10 mil pessoas na vida. Mas, se cada um de vocês mudar a vida de só 10 pessoas, e cada uma delas mudar a vida de outras 10, e mais 10, em 5 gerações, terá mudado a vida de milhões de pessoas. Se acham difícil mudar a vida de 10 pessoas para sempre, estão enganados. Vi isso acontecer diariamente no Iraque e no Afeganistão. Um jovem oficial decide ir à esquerda em vez de à direita em Bagdá e salva 10 soldados de uma emboscada. Uma sargento percebe algo errado e desvia o pelotão de um IED de 230 quilos, salvando a vida de 12 soldados. Mas pense bem, não só esses soldados foram salvos pela decisão de uma pessoa, mas também seus filhos e os filhos dos seus filhos. Gerações foram salvas por uma única decisão, uma pessoa. Mas mudar o mundo pode acontecer em qualquer lugar, e qualquer um pode fazê-lo. Então, o que começa aqui pode realmente mudar o mundo. Mas a questão é, como será o mundo depois que você mudá-lo? Se me permitir, como velho marinheiro, tenho algumas sugestões que podem ajudar no seu caminho. Embora aprendi isso na vida militar, garanto que não importa se você já serviu ou não. Não importa origem, religião, orientação ou status social. Nossas lutas são similares, e as lições para superá-las e avançar, mudando a nós e ao mundo, se aplicam a todos. Sou SEAL há 36 anos. O treino SEAL são 6 meses de corridas torturantes na areia fofa, nados noturnos na água fria, obstáculos, exercícios sem fim, dias sem sono e sempre frio, molhado e miserável. São 6 meses de assédio constante por guerreiros treinados que buscam os fracos para eliminá-los. Mas o treino também busca alunos que possam liderar em ambiente de estresse, caos e dificuldades. Para mim, o treino básico SEAL foi uma vida de desafios comprimida em 6 meses. Então, aqui estão as lições que aprendi no treinamento básico SEAL, que espero sejam valiosas para você na sua jornada pela vida. Toda manhã no treinamento SEAL, meus instrutores apareciam no meu alojamento e a primeira coisa que faziam era inspecionar minha cama. Se feito certo, os cantos ficavam retos, os lençóis esticados, o travesseiro centralizado abaixo da cabeceira e o cobertor extra dobrado aos pés da cama. Era uma tarefa simples, até mundana. Mas toda manhã tínhamos que fazer nossa cama com perfeição. Parecia um pouco ridículo na época. Mas a sabedoria desse ato simples se provou para mim muitas vezes. Se você arrumar sua cama toda manhã, terá cumprido a primeira tarefa do dia. Isso te dará um pequeno senso de orgulho e te incentivará a fazer outra tarefa e mais outra. E no final do dia, uma tarefa concluída terá se transformado em várias tarefas feitas. Arrumar a cama reforça que detalhes importam. Se não faz o simples bem, não fará o complexo. E se tiver um dia ruim, voltará para uma cama arrumada, que você mesmo arrumou. Uma cama feita traz esperança para o amanhã. Então, para mudar o mundo, comece arrumando a cama. No treino SEAL, dividem-se em equipes de barco. Cada equipe tem 7, 3 de cada lado e um timoneiro. Diariamente formam na praia para remar pela costa. Cada remada deve sincronizar com o ritmo do timoneiro. Todos devem se esforçar igual, senão o barco vira e volta para a praia. Todos têm que remar. Você não pode mudar o mundo sozinho. Vai precisar de ajuda. Do início ao fim, precisa de amigos, colegas e um bom timoneiro. Quer mudar o mundo? Ache alguém para remar com você. Várias vezes por semana, os instrutores alinhavam a turma e faziam uma inspeção rigorosa dos uniformes. Era excepcionalmente minuciosa. O cap devia estar perfeitamente engomado, o uniforme impecavelmente passado e a fivela do cinto brilhante, sem manchas. Mas parecia que, por mais que se esforçasse para engomar o cap, passar o uniforme ou polir a fivela nunca era bom o suficiente. Os instrutores sempre encontravam algum defeito. Quem falhasse na inspeção tinha que correr vestido até a zona de arrebentação, molhar-se todo e rolar na areia até ficar completamente coberto. O efeito era conhecido como biscoito açucarado.
Você ficava assim o resto do dia, frio, molhado e cheio de areia. Muitos alunos não aceitavam que seus esforços eram em vão, que por mais que tentassem, o uniforme nunca estava perfeito. Esses alunos não conseguiam concluir o treinamento. Esses alunos não entenderam o propósito do exercício. Você nunca iria ter sucesso. Nunca teria um uniforme perfeito. Os instrutores não permitiriam. Às vezes, por mais que se prepare, acaba como biscoito açucarado. É assim que a vida é às vezes. Para mudar o mundo, supere ser biscoito e siga em frente. No treino, era desafiado com eventos físicos intensos. Cada evento tinha padrões e tempos a cumprir. Falhar levava seu nome à lista do circo no fim do dia. O circo era exercício extra para quebrar seu espírito. Ninguém queria participar do circo. Significava que naquele dia você não deu conta. Um circo significava mais cansaço. E mais cansaço tornava o dia seguinte mais difícil, com mais circos prováveis. Mas em algum momento do treino SEAL, todos, sem exceção, entraram na lista do circo. Porém, algo curioso aconteceu com aqueles que estavam sempre na lista. Com o tempo, os alunos que faziam 2 horas extras de exercícios ficaram cada vez mais fortes. A dor dos circos construiu força interior e resistência física. A vida está cheia de circos. Você vai falhar. Provavelmente falhará muitas vezes. Será doloroso. Será desanimador. Às vezes, testará você até o seu limite. Mas se quer mudar o mundo, não tenha medo dos circos. Na fase de guerra terrestre, os alunos voam para a ilha de San Clemente, ao largo da costa de San Diego. As águas de San Clemente são berço de grandes tubarões brancos. Para passar no treino SEAL, há várias longas provas de natação a completar. Uma delas é o nado noturno. Antes, os instrutores falam animados sobre as espécies de tubarões nas águas de San Clemente. Garantem que nenhum aluno foi comido por tubarão, pelo menos que se lembrem. Mas ensinam que se um tubarão circular sua posição, mantenha-se firme. Não nade para longe. Não demonstre medo. Se um tubarão faminto vier, reúna forças e soque seu focinho. Ele nadará para longe. Há muitos tubarões no mundo. Se quer completar o nado, terá que lidar com eles. Então, se quer mudar o mundo, não recue dos tubarões. No treinamento SEAL, há um sino de latão no centro do complexo, visível a todos. Tudo o que precisa fazer para desistir é tocar o sino. Toque o sino e não precisará mais acordar às 5 da manhã. Toque o sino e não terá mais que nadar em águas geladas. Toque o sino e não terá mais que fazer corridas, obstáculos, nem suportar as dificuldades do treinamento. Basta tocar o sino para sair. Se quer mudar o mundo, nunca, jamais toque o sino. Não será fácil. Comece cada dia com uma tarefa concluída. Encontre alguém para ajudá-lo na vida. Saiba que a vida é injusta e você falhará muito, mas se arriscar, persistir nos momentos difíceis e nunca, jamais desistir. Se fizerem isso, as próximas gerações viverão num mundo melhor que o de hoje. E o que começou aqui terá realmente mudado o mundo para melhor. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Estamos aqui por um motivo simples. Eu acreditei no sonho, e não há razão para que cada um de vocês também não consiga. Eu costumava sentar neste pequeno apartamento, e era um quarto, na verdade. O quarto era tão pequeno. Eu me lembro que eu conseguia abrir a janela e fechar a porta enquanto estava sentado na cama ao mesmo tempo, mas havia muito pouca distração. Então eu me sentava lá escorado na cama e começava a escrever essas histórias, e a maioria delas era muito, muito trivial, e as coisas não estavam indo muito bem lá. Eu tive que sair e tentar vender meu cachorro, porque ou eu fazia isso, ou ele simplesmente não ia ser muito bem alimentado.
E então uma noite eu fui ver o Muhammad Ali lutar. Eu disse, agora é isso que eu preciso como catalisador de uma ideia. Comecei a escrever e foi uma daquelas escritas frenéticas. E 3 dias depois, eu criei o roteiro de Rocky. Estava feito. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Originalmente, quando eu levei o roteiro para eles ficaram bastante entusiasmados. A única coisa que eles não ficaram entusiasmados foi eu fazer o papel. E eu até entendo, mas tinha algo dentro de mim, sabe? Essa oportunidade nunca mais vai aparecer. Eu realmente não estava acostumada com dinheiro e nem tinha ideia do que perderia, mas a tentação começou a chegar. Primeiro foram 25 mil e 100 mil dólares. Eu nunca tinha ouvido falar em 100 mil dólares. E subiu para 360 mil. E como eu disse, tive que vender meu cachorro. E as coisas não estavam parecendo muito boas. E eu pensei, tudo bem, você sabe. Você realmente administrou a pobreza muito bem. Você realmente não precisa de muito para viver. Eu tinha meio que descoberto isso. Então eu pensei, sabe de uma coisa? Se lá no fundinho da minha mente, se eu vender esse roteiro e ele fizer muito bem, eu vou pular de um prédio. E se eu não estiver nele, não há dúvida sobre isso, eu vou saltar na frente de um trem. Vou ficar muito chateado. Então esta é uma daquelas coisas em que você simplesmente joga os dados e diz, tudo bem, eu tenho que tentar. Eu tenho que fazer. Posso estar totalmente errado e vou levar muita gente comigo, mas eu só acredito nisso. Isto é sobre o que era o filme todo. Não é se vender. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Nós não tínhamos o dinheiro para filmar um filme naquela época, então viajávamos em uma van. Estávamos trabalhando com a câmera portátil. Eu pulava da van e filmava correndo por shoppings e subindo, descendo, degraus, como na cena em que a gente acabou de pular e viu esse navio atracado no pier. Só pula e corre o mais rápido que você conseguir ao longo do navio. E eu correndo, eu falei, sabe de uma coisa, minhas pernas estão bambas. Eu vou cair aqui, literalmente. O John mandava eu correr e pular bancos estacionados e descer ruas. Até que finalmente minhas pernas basicamente cederam e estou me contorcendo no chão. E quero me levantar e dizer, John, estou morrendo aqui. E ele vai, não, usa a dor. Eu disse, para quê? Bem, está dando a ele alguma profundidade. O pessoal estava jogando coisas em mim. Quando eu levei a laranja, esse pessoal não tinha noção de quem eu era. Feio pra caramba, correndo pela vizinhança deles. Mas eu achei mesmo que eles estavam tentando me acertar com a laranja. Teve muito machucado na gravação. Lembro que eu estava subindo e descendo os degraus para mostrar o quão forte o Rocky tinha ficado. Na primeira vez, mal conseguia subir os degraus. Também no filme não dava para pagar muita gente. Então eu tentei arranjar a ajuda dos amigos do meu irmão. Falei, meu cachorro tá dentro. E minha esposa, minha primeira esposa, era a fotógrafa de set. Acho que ela tirou no total umas 100 fotos. Porque o orçamento estava muito apertado. E foi isso. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Mas mais importante, também percebi que você não pode estar sozinho para realmente ter sucesso. Ninguém é realmente uma ilha. E o Rocky trouxe todo esse grupo, era como peças separadas, mas juntos formavam uma entidade inteira. Falando pessoalmente, isso também aconteceu comigo. Quando você encontra os componentes certos na sua vida, as pessoas certas que combinam com você, aí você se sente invencível. Pode ser uma mentira, mas você pelo menos se sente capaz de aguentar tudo que a vida te der. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Então, finalmente estava sendo exibido no Grêmio dos Diretores e esse ia ser o teste. Estava descendo os degraus e quando me virei para o terceiro lance, a plateia inteira estava lá embaixo. Havia 900 pessoas esperando e começaram a aplaudir. E eu quero dizer, aplaudir de verdade. Eu simplesmente desmoronei completamente. E nunca haverá um momento como aquele novamente. Fomos derrubados, mas nos levantamos e ainda saí vitorioso. Acho que esse é um bom epitáfio para qualquer um.
É tudo sobre sonhos, você sabe. E a propósito, sonhos não custam nada. Eles são gratuitos. A parte difícil é apenas mantê-los vivos. E por favor, mantenha-os vivos, porque estamos aqui por uma razão simples. Eu acreditei no sonho e se tornaram realidade. E não há razão para que cada um dos seus não possa. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Percebi que estamos basicamente num filme desde que nascemos. E aí, quando você chega aos 18, 20 anos, você agora é o diretor do seu filme, que se chama Vida. E eu te pergunto, sabendo que se você estivesse num filme de sua própria autoria, você ficaria orgulhoso do papel que está representando? Eu certamente não estava, e tomei medidas drásticas para mudar tudo isso. A questão é, se você está produzindo este filme chamado Você, faça do jeito que você quer fazer. Se você não gosta dessa pele, arranque-a e se torne um personagem diferente. Esse é só um credo que tenho seguido a vida inteira. A vida é invencível. Você não pode derrotá-la. Você só tem que se defender. Roger Federer se aposentou do tênis. Todos estavam me cobrando. Sou eternamente grato pelo que fizeram, pois me fizeram trabalhar mais duro. Sim, o talento importa. Não vou dizer que não importa. Mas talento tem uma definição ampla. Geralmente, não é ter um dom. Hoje quero compartilhar lições que me guiaram nesta transição. Aqui está a primeira. Ser sem esforço é um mito. Falo sério. Digo isso como alguém que ouviu muito essa palavra. Sem esforço. Diziam que meu jogo era sem esforço. Geralmente era um elogio. Mas me frustrava ouvir que eu mal suava ou nem tentava. Na verdade, trabalhei duro para parecer fácil. Passei anos reclamando e xingando antes de manter a calma. O alerta veio cedo, quando um rival questionou minha disciplina mental. Ele disse, Roger é favorito por 2 horas, depois sou eu. Fiquei confuso, mas entendi o que ele queria dizer. Todos jogam bem nas primeiras 2 horas. Você está em forma, rápido e focado. E depois de 2 horas, suas pernas ficam bambas, sua mente divaga e sua disciplina começa a falhar. Isso me fez entender que tenho muito trabalho pela frente e estou pronto para essa jornada. Ganhei essa fama porque meus aquecimentos nos torneios pareciam tão casuais. Mas eu treinava duro antes do torneio, quando ninguém via. Todos estavam me cobrando. Sou eternamente grato pelo que fizeram, pois me fizeram trabalhar mais duro. Então comecei a treinar mais, muito mais na verdade. Mas percebi que vencer sem esforço é a conquista suprema. Talvez você tenha visto algo parecido. Quantas vezes achou que seus colegas tiravam só A sem esforço, enquanto você virava noites? Espero que, como eu, você tenha aprendido que o sem esforço é um mito. Não cheguei onde cheguei apenas com talento puro. Cheguei lá tentando superar meus adversários. Acredito em mim, mas a autoconfiança precisa ser conquistada. Há dias em que você se sente quebrado. Suas costas doem. Seu joelho dói. Eu passei por isso muitas vezes. Talvez esteja doente ou com medo, mas ainda assim vence. Essas são as vitórias das quais podemos nos orgulhar mais. Sim, o talento importa. Não vou dizer que não importa. Mas talento tem uma definição ampla. Geralmente, não é ter um dom. É ter garra. No tênis, como na vida, disciplina é talento. Paciência também. Autoconfiança é talento. Abraçar e amar o processo é talento. Gerir a vida e a si mesmo são talentos. Alguns nascem com eles. Todos precisam trabalhar neles. Agora, alguns acharão que tudo será fácil. E sabe de uma coisa? Deixe-os pensar
desde que você não pense. Ok, segunda lição. É só um ponto, deixe-me explicar. Pode se esforçar ao máximo e ainda perder. Perdi muitas vezes, não há como negar que todo torneio termina igual. Um jogador ganha o troféu. Os outros voltam para o avião, olham pela janela e pensam: como errei aquele lance. Então eu tentei não perder. Mas perdi, às vezes feio. Em 2008 eu buscava um recorde de 6 títulos seguidos. Foi a final de Wimbledon em 2008 contra Nadal. Alguns chamam de melhor partida da história, e chegamos ao 7-7 no quinto set. Mas olhando para trás, sinto que perdi logo no primeiro ponto. Vi do outro lado um cara que semanas antes me derrotou fácil em Roland Garros. E pensei, esse cara tá com mais fome que eu. E ele finalmente pegou o meu jeito de jogar. Só no terceiro set me toquei. Cara, você é o pentacampeão. E tá jogando na grama, aliás. Você manja disso. Mas acordei tarde. O Rafa ganhou, merecidamente. Algumas derrotas doem mais que outras. Sabia que não teria outra chance de 6 seguidas. Perdi o Wimbledon. Perdi meu ranking de número 1. E do nada falaram: foi uma boa fase. Será a troca de guarda? Mas eu sabia. Seguir trabalhando e competindo. No tênis, perfeição é impossível. Nas 1.526 partidas que joguei, ganhei quase 80%. Agora, uma pergunta para vocês. Que percentual de pontos acham que ganhei? Apenas 54%. Ou seja, até os melhores tenistas ganham pouco mais da metade dos pontos. Ao perder metade dos pontos, aprende-se a não se fixar em cada jogada. Você se ensina: ok, fiz dupla falta, é só um ponto. Ok, fui à rede e me passaram de novo, é só um ponto. Até uma jogada incrível que vai parar no top 10 da ESPN, é só um ponto. Então, por que estou dizendo isso? Ao jogar um ponto, deve ser a coisa mais importante do mundo. E é, mas quando passou, passou. Essa mentalidade é crucial, pois libera você para o próximo ponto, com intensidade, clareza e foco. A verdade é que na vida, às vezes você vai perder um ponto, uma partida, uma temporada, um emprego. É uma montanha-russa com muitos altos e baixos. É normal, quando está mal, duvidar e sentir pena de si mesmo. Aliás, seus oponentes também têm dúvidas. Nunca se esqueça disso. Mas energia negativa é energia desperdiçada. Busque ser mestre em superar momentos difíceis. Isso para mim é o sinal de um campeão. Os melhores não vencem todos os pontos. Aceite, chore se precisar e force um sorriso. Siga em frente, adapte-se, cresça e trabalhe melhor. Lição 3. A vida é maior que a quadra. Trabalhei e aprendi muito nesse espaço pequeno. Mas o mundo é muito maior que isso. Mesmo iniciando, eu sabia que o tênis podia me mostrar o mundo, mas nunca seria o mundo. Sabia que, com sorte, poderia jogar até os 30 e poucos, talvez até os 41. Mesmo no top 5, era vital ter uma vida plena, com viagens, cultura, amizades e família. Queria viajar o mundo, mas não só como turista. Logo percebi que queria servir pessoas em outros países. Criei uma fundação para educar crianças. Até agora, ajudamos quase 3 milhões de crianças a ter educação de qualidade. É inspirador ver no que eles se tornam. Alguns viram enfermeiros, professores, programadores. Tem sido uma jornada emocionante. Filantropia pode significar muitas coisas. Pode ser criar uma ONG, doar dinheiro ou contribuir com ideias, tempo e energia para uma missão maior que você. Vocês têm muito a dar e espero que encontrem formas únicas de fazer a diferença, pois a vida é maior que a quadra. Quando deixei o tênis, virei ex-tenista. Mas vocês não são ex-nada. Vocês são futuros recordistas, viajantes, voluntários, filantropos, vencedores e líderes. Então, essas são suas lições de tênis para hoje. Sem esforço.